vamos direto e reto para Brasília, onde está a senadora Ana Amélia Lemos. Ana Amélia, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, os telespectadores do Mercado e Companhia. É um prazer voltar ao teu programa, João. Desculpe a intimidade, senadora Ana Amélia Lemos. Com maior respeito, Não. claro. Por favor. Amigos antes do mandato, João. Tá bem, muito bem. Ana Amélia, terça-feira, os produtores rurais de todo o Brasil estão convocados a irem a Brasília, certamente em frente à Câmara dos Deputados, para mostrar à Câmara dos Deputados a necessidade de se votar urgente um novo Código Florestal no nosso país. No Senado, a situação está tranquila, você já nos explicou, mas teve uma audiência no Senado, um requerimento seu, pedindo a presença do deputado Aldo Rebelo para explicar aos senadores as propostas e possíveis modificações que esse seu relatório poderá sofrer. Poderia nos passar as informações que vocês obtiveram aí no Senado, Ana Amélia? Olha, o João Batista, o Aldo Rebelo, mais uma vez, foi extremamente convincente sobre a argumentação que ele usou a respeito do Código Florestal. E eu, por uma proposição, um requerimento aprovado na Comissão de Agricultura do Senado, eu propus aos senadores que, para economizar tempo e agilizar o debate em torno dessa matéria, antes que ele seja decidido pela Câmara, que a Comissão de Agricultura, que eu sou membro titular, e a Comissão do Meio Ambiente também, juntas fizesse essa audiência. E foi o que aconteceu. E foi extremamente produtiva, todos os senadores falaram, foi digamos assim, um convencimento de minha parte de que a média dos senadores de todas as regiões do país é favorável aí a um entendimento bem viável dentro do Senado, que é a casa revisora, mas é a casa do consenso também. Então, eu estou confiante em relação ao que o Senado vai fazer, até porque o senador Valdemir Moca, por exemplo, ele foi um dos ajudantes, relatores, junto com o Aldo Rebelo, do texto desse substitutivo que ele está defendendo. Então, me chamou a atenção também, João Batista, digamos, uma fundamentação do Aldo Rebelo, é que ele procurou na mídia internacional toda, e nos países todos, e nos parlamentos europeus, por exemplo, porque é de onde são as ONGs que querem interferir aqui no Brasil, na área ambiental, se isto está na agenda desses países europeus. E ele não encontrou, não só em nenhuma agenda parlamentar do mercado europeu, mas também em nenhuma agenda da mídia como pauta a questão de Código Florestal. Ou seja, nós querem nos impor uma alteração que não é a mesma exigência que fazem nos seus países de origem. De qualquer maneira, isso me parece um bom argumento político. Gostei de ver a entrevista do Luciano, que falou para você da presença dos produtores. Como você sabe, na política, sem pressão, não há solução nem decisão, João Batista. Então, todos estão convocados na terça-feira para Brasília. Agora, Ana Amélia, é claro que o substitutivo do Aldo Rebelo vai a voto. Tem toda a simpatia de todas as lideranças, 7 partidos já estão fechados com relação a isso, inclusive o seu partido. E a questão é essa. Agora, quais serão as transformações que esse relatório pode sofrer? Pede-se uma menor área de APPs para pequenas propriedades. Será que a gente vai conseguir chegar a esse consenso, Ana Amélia? O argumento social é muito forte, João Batista, e há apoio da bancada de, pelo menos, parte dos deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do governo. Então, eu penso que seja mais fácil fazer essa construção, apesar do esforço dos chamados ambientalistas ou das ONGs, de não alterar para exigir mais dos produtores. Haveria necessidade, claro, de compensar aquela área que o agricultor deixará de produzir. Os números que o Aldo Rebelo tem apresentado são assustadores, quando você imagina que na Amazônia, por exemplo, se ele tiver 100 hectares, ele só pode produzir, tem que sobreviver, João Batista, com 20 hectares. É possível uma coisa dessa? Numa região tão longínqua, com tantas dificuldades? É por essas e por outras que a gente tem, assim, dúvidas a respeito da capacidade de encontrar uma solução para essa situação tão dramática dos produtores e tirá-los da ilegalidade. A situação esdrúxula. Eu só vou insistir ainda mais um tema nessa questão, porque eu sei que tem outros assuntos extremamente importantes para você nos relatar. Mas a questão da reserva legal. A questão da reserva legal. João, olha que ontem eu gostaria de, porque temos um tempo muito mais curto, eu queria dizer para você que ontem eu acompanhei, veja só, a bancada do Paraná e produtores, pequenos trabalhadores da FETRAF Sul, que são os da agricultura familiar, porque eles estão vivendo no Paraná um problema seríssimo que vai arrebentar também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que é uma resolução da ANEEL, a resolução 414, que ela determina que a tarifa especial de energia paga pelo produtor só pode ser usada para quem produz alimentos, ou seja, frangos, suínos, carne e verduras, fora leite também dentro do alimento. Ora, quem produz erva mate, quem produz tabaco,
Quem produz está na área da área de cogumelos, por exemplo, da floricultura. Hoje está crescendo o mercado de flores. Nenhum desses segmentos pode usar dessa tarifa especial. E o reajuste que aconteceu, porque ele passa a ser considerado como da área comercial, é de cerca de 60% no valor da tarifa. A senadora Gleisi Hoffmann, que é do PT, que me convidou para essa audiência, acabou, por conta da morte do vice-presidente José Alencar, não comparecendo, e eu acompanhei na ANEEL. Os dirigentes da ANEEL, que é uma agência reguladora na área de energia, foram extremamente receptivos e disseram que a eles não tem nenhum problema em relação à Convenção Quadro do Tabaco, apenas a relação consumidor-fornecedor de energia na definição de tarifas. Então agora nós vamos caminhar com o ministro das Minas e Energia e também com os outros ministérios para tentar uma solução e evitar o prejuízo para esses pequenos agricultores. Vai arrebentar também no Sul, porque a mesma resolução vale também para o Rio Grande do Sul, que tem a CE, a RGE e a S-Sul, como fornecedoras de energia para esse nível de produtores. A ANEEL fez uma consulta pública, mas você sabe, essas consultas públicas nem sempre chegam ao conhecimento dos interessados. E acabou dando uma solução que vai prejudicar esses produtores. E também ontem, no final da tarde, o secretário especial do ministro Antônio Palocci, o senhor Bratislav Kontik, o secretário Brani, ele foi extremamente atencioso porque uma representação do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que estiveram também sendo recebidos na Anvisa, uma reunião muito produtiva, foram recebidos pelo secretário especial porque o ministro Palocci estava também envolvido com os funerais de José Alencar. A audiência seria com ele, mas ele vai nos receber, já está confirmada a garantia desse compromisso, mas, portanto, ontem, tecnicamente, todos os segmentos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul mostraram à autoridade federal, especialmente ao Gabinete Civil, a importância e os problemas que as duas resoluções, aliás, as consultas públicas da Anvisa, que estão sendo realizadas, a 112 e a 117, provocarão no sistema e na cadeia produtiva do tabaco. O secretário Brani, o assessor especial do ministro Palocci, deixou um conforto, pelo menos a mim um alívio, que a presidenta Dilma está muito consciente, muito bem informada a respeito desse drama e desse problema e do alcance social que a produção fumageira representa para a economia dos 3 estados do Sul, que atinge 730 municípios, João Batista. Então, menos mal que o governo está sensível a esse problema que é extremamente sério e grave. A bancada do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estava presente lá, de todos os partidos, ajudando nessa, digamos, nessa mobilização dos produtores de fumo, que são, você sabe, né, pequenos agricultores, porque a média diária cultivada com fumo é de 16 hectares. Você sabe que nós tivemos em Tupanciretã esse final de semana, fazendo a abertura da soja. Aí passamos por Venâncio Aires, passamos por Santa Cruz, uma cidade belíssima, talvez uma das melhores cidades do país para se viver, belíssima. E ao redor de Santa Cruz, aquelas pequenas propriedades extremamente bem arrumadas, com conforto, claro, provenientes da produção de fumo, de tabaco. Aí a gente pergunta, né, Anamélia, o que será desse pessoal? É claro que a cidade vai decair, se não tiver uma alternativa. E a outra informação que você está nos passando aí, que é absolutamente maluca, né? Quer dizer que nós temos 2 categorias de produtores desse país. Os que produzem frangos vão ter desconto na energia. Os que produzem flores e frutas vão ter aumento de 60%, Anamélia, é isso? É quase, dependendo de onde estiver, porque você sabe que para secar o tabaco, ou para secar também a erva mate, você precisa de energia. E a distribuição do uso dessa energia, ela não é regular, porque depende da época da safra para fazer aquela secagem. Então aí é que onera para o produtor exatamente numa proporção assustadora de até 60%, como disse uma deputada estadual do Paraná presente a essa audiência ontem com a ANEEL. Mas me pareceu que a agência reguladora teve sensibilidade, porque aí deixou muito claro, o papel da ANEEL não é regular nem estabelecer. A consulta pública que definiu isso. O papel dela é regular a relação entre o consumidor e a empresa que fornece a energia elétrica. Então, veja como o coitado do produtor hoje, João Batista, está imprensado. A gente diz entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre a faca e a espada, por causa exatamente desse conflito. Cada dia aparece uma novidade que assusta ainda muito mais e, claro, aumentando os problemas. Fora a gente tem que esperar o comportamento do São Pedro em relação ao excesso de chuva na hora da colheita, como falou agora há pouco o Luciano na entrevista que lhe concedeu. Ok, senadora Anamélia Lemos, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima, João. Muito obrigada. Muito obrigado, vamos em frente.